paz, pessoal! Estamos mais uma vez aqui com o nosso quadro Além da Palavra. Óbvio, né? Que nós deveríamos estar aqui reunidos mais uma vez. Estamos também com o nosso pastor aqui, Júlio. Para você que já assistiu os outros episódios, vai saber quem é. Se você ficou curioso e falar assim, pastor... Eu já falo assim, tatuado. Ele é tatuado. Nosso pastor esse pastor aqui é diferenciado. Aí você vai ver lá os episódios antigos que ele tá lá contando a história dele. Já dou a real pra vocês, hein? Um dos primeiros episódios. Um dos primeiros, né? verdade. Aí nós estamos aqui pra falar além da palavra. Além, nós vamos além. Tentaremos, pelo menos. Tentaremos. Mas é isso errado, hein, pessoal? Mas é muito bom estar aqui mais uma vez. E vamos falar. Não é isso? É isso aí, é pra isso que nós estamos aqui, né? Pra falar. E pra você que ainda não nos conhece, está assistindo esse episódio hoje, eu sou Ilana, prazer. Sou Alexandre. Graças a gente, eu sou a Érica. Júlio. Não acredito. Mas é isso, vamos aqui entrar pra nossa conversa, nosso papo aqui, que espero que seja produtivo aí pra você de casa, que está assistindo. E vai ser, né? Óbvio. Tá. Ok. Mas para os mais antigos é óbvio. Ah, tá, beleza. Então é isso. Fala aí, meu amiguinho. Bom, eu fiquei meio perdido. Fica não. Bom, pessoal, hoje então, o pastor Júlio, nosso convidado, mega especial. Obrigado, pastor, por aceitar o convite. Eu agradeço. Estamos ansiosos aí para discutir, conversar e aprender mais da palavra, né? E aí, nós fizemos uma enquete lá no Instagram, né? Colocamos 2 opções de palavra e aí na enquete quem venceu, o tema vencido foi Adotados por Deus, que foi uma pregação do pastor Jefferson, né? Em um desses últimos domingos. E aí hoje nós estamos aqui justamente para discutir um pouco mais sobre essa palavra, tentar se aprofundar, né, naquilo que a gente conseguir, no que o pastor conseguir nos ajudar aqui também vai ser muito produtivo, tenho certeza disso, né? E o texto que nós vamos usar como base, na verdade, né? Foi o que o pastor ministrou, está lá em Gálatas 4:4. Isso aí. A nossa oficial da leitura Da leitura é É o que? É Gálatas 4 o quê? 4:4 até o 7. 4. Gálatas 4, do 4 ao 7. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Amém. Bom, E aí, tudo bom? então vamos lá, então. Para começar, pastor, a gente queria começar falando meio que uma introdução sobre o livro de Gálatas, né? Quem era, né, esse povo de Gálatas, e ter uma noção, para a gente poder ter uma noção assim para iniciar a conversa, porque a gente pegou um texto, mas tem um capítulo inteiro, tem um livro inteiro de Gálatas. Então, para a gente começar, uma breve introdução sobre o livro de Gálatas, se puder nos ajudar. Certo. Pessoal, graça e paz, junto com os meus irmãos aqui, essa ideia do livro de Gálatas, para a gente entender, Paulo, ele em uma de suas viagens, ele viaja para a região da Galácia, né? E Paulo, ele era o apóstolo de Cristo que foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Isso significa que Paulo foi chamado por Deus, né, através de Cristo, para anunciar essa revelação do evangelho. A igreja de Gálatas era uma igreja na região ali da Galácia, do Ponto, da Frígia. Era uma igreja que Paulo praticamente fundou em uma das suas viagens. Funcionava basicamente assim. Em toda a região de Roma, ali, em toda aquela região adjacente de Roma, existiam judeus, grupos e cúpulas de judeus. Paulo, como um judeu e fariseu, participava e conhecia eles. Paulo era uma pessoa muito influente. E quando Paulo viajava, ele também participava de alguns momentos em sinagogas, porque toda a região tinha uma igrejinha, né? Uma sinagoga nesse caso.
Só que Paulo aqui, dessa vez, ele está trazendo uma realidade nova. Diferente de ir lá ler a lei, anunciar ou ensinar como um professor e um tutor, Paulo vem apresentar uma revelação. E os Gálatas, eles eram pessoas que não eram crentes, não eram convertidos. Eram pessoas que não conheciam a revelação de Deus, não sabiam quem era Abraão, não sabiam quem era Moisés. Então, diferentemente dos judeus que já seguiam essa ideia, já sabiam, Paulo ele vai fundando, não só aqui no livro de Gálatas, mas em vários livros de Paulo tem essa ideia. E em todo livro você vê que Paulo ele tem algumas preocupações, né? Paulo ele expressa ele tem algumas expressões de preocupações. Por quê? Porque como o fundador que trouxe o evangelho para eles, Paulo também é como se fosse um pai que tem uma criança que está cuidando. Então aqui você vê que Paulo agora está ensinando a partir do verso 4, do capítulo 4 em diante, sobre essa questão de você ser adotado por Deus, né, através de Cristo Jesus. Paulo está mostrando para eles a realidade de quem aceita Cristo, se batiza, aceita viver essa realidade nova. Em qual posição que você está? Essa é a realidade que Paulo está tentando explicar aqui para eles nesse texto. Continue. Por que você olha pra mim? Ué, Por que, gente? Há uma pressão no ar. Você fez a pergunta pro nosso pastor aí, agora você continua a desenrolar. Tô brincando, vou falar. Quer que eu fale? pode falar, fica à vontade. Muito boa a explicação aí. Muito boa, a pastora aqui é teólogo, tá, gente? Se vocês não sabem. Não é tudo isso, não. Ah, mas Tá daí estudando aí. é o que a gente tem hoje. É o que tem pra hoje? É o que E a tem gente pra hoje? dá valor pelo aquilo que a gente tem. Glória a Deus. Não é? Obrigado, Senhor. Talvez a gente bate, depois a gente... Depois a gente maceia. Tá É. bom? A gente é assim, mas a gente se ama, né? É verdade. Temos que nos amar. Pastor, mas agora vamos voltar pro... voltar não. Vamos dar início ao tema, na verdade, né? Adotado por Deus. O senhor é adotado por Deus? Com certeza. Por quê? Porque em Cristo eu tive essa paternidade que agora é de direito. Porque existem pessoas que não acham que são adotadas por Deus. Então, isso vai muito da concepção da pessoa que ela tem, do que ela tem de evangelho, né? Sim. Porque, infelizmente, não só agora, mas já há muito tempo, a gente tem pessoas ou grupos tentando perverter a mensagem original do evangelho. Qual que é essa mensagem original? A realidade é que Deus, ele envia Jesus para os judeus. Essa é uma verdade muito profunda e muito impactante. E a gente tem um texto para embasar isso, eu já vou abrir para expor. Mas a ideia é que Jesus veio primeiro para os judeus. Porém, os judeus, eles tinham a ideia formada de Abraão e Moisés e para eles estava suficiente. Eles não aceitaram ou não entenderam quem era Jesus e para o que Jesus veio. Aí então, João, no capítulo 1, a partir do verso 11, o apóstolo João, ele escreve dizendo que todo aquele que aceita Jesus tem o direito de se tornar filho de Deus. Então, isso gera outra pergunta. Peraí, então todos os seres humanos não são filhos de Deus? O que muita gente acredita que sim, todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas a realidade é que não. Não são todos os seres humanos filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, imagem e semelhança de Deus. Sim. Mas só entramos nesse crivo de se tornar filhos quando entregamos a nossa vida para Cristo e começamos a viver essa vida verdadeiramente. Porque não é a questão de entregar aqui, né, de uma forma pejorativa, me batizar e continuar minha realidade. Não. A questão aqui é ter uma vida segundo a vontade de Cristo. Então, dessa forma, você é adotado por Deus. Então, você imagina que o mundo então estava e ainda está cheio de pessoas, cheio de humanos, que ainda não tem um pai. Só que a realidade é que a Bíblia também dá dois tipos de paternidade. Jesus citou algumas vezes que Satanás, ele é pai da mentira, né? E Jesus também fala, o Paulo também fala, na verdade, discutindo ali, uma vez que se você pratica algumas coisas de injustiça, você está agindo conforme Satanás, você é filho de Satanás. Sim. Então a gente tem escritos na Bíblia que mostram que existem duas paternidades. Sim. Infelizmente é uma realidade, se a pessoa não é filha de Deus, ela é filho de alguém. Sim. Não tem como, certo? Quando que Deus entra com essa questão de adoção? Quando Deus ele nos pega de um pai que está nos destruindo, né? Esse pai maldoso, né? Enfim. E Deus ele nos adota. E essa adoção ela é de uma forma perfeita. Por quê? Ela cuida, como o nosso pastor Jefferson pregou, ela transforma a vida daquele que está sendo adotado. Uma criança que vai ser adotada, quando ela não tem um pai ou uma mãe ou um tutor,
ela está vivendo ali aleatoriamente. Sim. Ela está seguindo talvez a sua própria sorte ou o que ela acredita que é certo. Só que até o ponto que chega alguém e fala, eu vou me responsabilizar por você, isso Deus fez conosco quando Ele nos chamou das trevas para a luz. Ele disse, não, agora vocês não vão mais viver assim, agora eu sou o pai de vocês e vocês vão viver dessa forma. Sim. Porque eu sou o pai que cuida. Por isso que, se você for colocar em João 3,16, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo e era o seu Filho unigênito, certo? Sim. Para salvar todo aquele que nele crê. Se você for pensar, é o único texto em que a Bíblia diz que Deus ele só tenha um filho. Filho unigênito. Filho único. Então pensa comigo. De acordo com esse texto, então nós não temos filhos. Só que aí Jesus vem como filho unigênito. Sim. E através de Jesus, as pessoas agora podem ser adotadas por Deus. Mas existe sim a ida do judeu, e eles ainda acreditam dessa forma. O judeu acredita que ele é filho de Deus, porque ele é da descendência de Abraão. Isso dá o direito dele de ser filho de Deus e ponto. E todos os que não são filhos de Deus. Isso ainda existe, ainda é uma realidade. Pode não ser uma realidade para nós aqui, do Brasil, né, da região que nós vivemos, não. Mas se você convive com um judeu em algum momento, você vai conversar com ele, muito provavelmente a resposta vai ser essa, eu sou filho de Deus, eu sou filho legítimo de Deus. Mas Paulo vem para mudar isso, por isso o texto de Gálatas. Mas a gente pode dizer que o judeu ele é o filho legítimo de Deus e nós somos os adotados? Sim. Seria mais ou menos isso. Sim, para isso, ó, a gente tem um texto em João, que o João, o Evangelho de João, ele explica isso. Quer ver? Ó? João capítulo 1. João capítulo 1, a partir do versículo 11. Olha que texto interessante. 1:11. João 1:11. Está escrito assim, ó. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqui, o apóstolo João está falando dos judeus. Dos que eram filhos legítimos, né? Segundo a descendência de Abraão, de Davi, etc e tal. Só que aí, no versículo 12, aí o apóstolo continua a ideia. Ele poderia ter finalizado aqui. Olha só que lindo. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então agora você entende, né, que Jesus ele veio para os judeus, sim, para salvá-los, para apresentar a ideia de Deus de uma religação, porque o pecado foi fazer uma distância do homem com Deus. Jesus veio para voltar e unir novamente. Porque agora o sacrifício de animais, agora a cortina, agora qualquer outro ritual que você tem não é mais suficiente, porque o pecado ele já está a anos-luz à frente. Mas Jesus veio para se tornar pecado no nosso lugar e nos dá esse direito. Só que os judeus aqui, eles não aceitam Jesus como era de se esperar, né? Ah, pastor, Jesus sabia disso? Óbvio, né? A onisciência de Deus, enfim. Só que ao mesmo tempo que isso acontece, todo aquele então, que não é judeu agora, que não é mais uma pessoa específica, que crê em Jesus, aí se torna filho de Deus. Então a pergunta é, nós não somos filhos legítimos de acordo com essa ideia judaica? Não. Mas nós somos filhos adotados porque cremos em Jesus e aí sim temos esse direito, como temos escrito na Escritura. Nossa, bem louco, né? Porque, ó, Então pai não é quem cria. Não. Boa. Se a gente for fazer um paralelo, é mais ou menos assim. Muito bom. É mais ou menos isso. Um pai que né, tem um filho e larga de mão. E aí o filho fica, né, ao léu da vida. Até que fica órfão, até que venha alguém e fale, eu vou me responsabilizar por essa pessoa. Né? Isso dá uma bugada, né? Porque até quando o pastor Jefferson pregou, eu fiquei, o que está acontecendo? Como assim adotados por Deus, sabe? Porque eu já me sentia filha mesmo antes de entrar para a igreja. Mesmo antes de aceitar Jesus. E eu pensava sobre isso. Falei, Sou filha e ponto. sou filha e ponto. Que nem esse? Quero ver quem vai falar. Como assim? E assim, é meio complexo de entender, né? Como que a gente é filho e ao mesmo tempo a gente não é filho, a gente é criatura e depois a gente foi tornado filho através de uma adoção. Mas é lindo, porque isso mostra que Jesus nos escolheu, né, justamente, para ser filho. Exato. Então é muito mais profundo do que só ser um filho. Não que é pouco, mas assim, ele escolheu, como o pastor deu exemplo, de filhos por adoção, né? Quando é um filho adotivo. Eu sempre falei isso pro Douglas, que eu sou super aberto à adoção, né? E o Douglas também, então a gente sempre conversou sobre isso. E a adoção é muito profundo, né? Porque você vai lá, você, tem um relacionamento com uma criança que você escolheu ser pai, sabe? E é o que Cristo fez com a gente, né? E se você for pensar, uma criança que
que ela é vinda de uma forma comum, natural, após uma relação íntima de um casal, ela não é escolhida, certo? Ela vem de uma forma natural, Sim, naturalmente ela nasce. Agora, como você está dando exemplo de adoção, você escolhe. Sim. Então, não é que uma coisa seja mais importante do que a outra, Sim. só que elas são diferentes. São diferentes. E é o que acontece com É como Cristo. se você não tivesse nenhuma, por exemplo, hoje. A gente dorme até tarde, não sei o quê, não tem nenhuma responsabilidade, Sim. mas a gente escolhe ter essa responsabilidade sobre um filho que não foi a gente que gerou, né? Exatamente. Ali, e é o que Cristo fez com a gente. A gente era filhos do diabo, no caso ali, em relação ao pecado, né? Sim. Éramos filhos do pecado e Cristo falou, não, essa responsabilidade é minha e eu quero pegar isso aí. Então você vê a beleza do evangelho e a profundidade nisso. É lindo. E ele ter escolhido adotarmos Sim. nós, né, todos Uhum. nós, querer nos adotar. Ele Uhum. querer Sim. que nós sejamos filhos dele. Sim. Então eu acredito que isso aí é de uma complexidade, sim. Da mesma forma como tem N assuntos que se relacionam à teologia, à Bíblia, que são difíceis de explicar. A gente com as formas de explicar que facilitam, mas ainda assim, é que nem Paulo fala, o evangelho é loucura para alguns, porque a realidade é que não foi revelado para todos e infelizmente parece loucura. E na questão de ter um filho na naturalidade e a opção de escolha, eu creio que essa comparação, eu acho que o de escolher se torna muito mais importante. Porque a nossa vida é feita de escolhas. E o que a gente escolhe decide o nosso futuro. Verdade. Né? Então, eu acho que quando as coisas acontecem, seja qual for, seja em qualquer área, que acontece na nossa vida por naturalidade, a gente fala assim, meu, foi coisas que teve que acontecer, foi natural, eu não pude nem opinar, não tinha saída, era isso e pronto, e acabou. Mas só que quando você vem com uma fala de escolher, meu, tem uma relevância Tem peso, né? muito grande. Muito grande. Por quê? É incrível quando o pastor também, uma das falas dele assim, e falando nessa questão sobre a importância de escolher, o pastor falou, quando a gente vai escolher, assim, quem já passou por adoção, que deve estar assistindo e tal, nós, né, quem não tem filho ainda, o Alexandre é pai há pouco tempo, foi naturalzíssimo, né, glória a Deus, aleluia, uma princesa linda, enfim, futura da Érica, né, vai ser mamãe em nome de Jesus, né, o pastor já é papai. Sim. E eu também já sou mamãe, enfim, ai que lindinho, né, enfim. Guarda esse momento, errado. Guarda esse momento. É verdade. Nossa, Valorize. faz um corte aí, gente. Faz um corte aí. Ai, ai. Quando as pessoas vão adotar alguém, se encaixar com ela, né? Sei lá, de repente, Um padrão físico, né? Tal, toda essa importância que seja relevante para quem vai adotar. E quando Jesus escolhe, por meio de Jesus, nós sermos adotados, ele não escolheu cor, raça, porte, não escolheu nada. Tipo assim, a gente entende, quando a gente fala de adoção, pra mim, vem uma palavra assim enorme, assim, tipo amor, mano. Porque, tipo, eu não adotaria qualquer um. E Cristo me adotou, velho. Cristo adotou aquele a quem nós rejeitamos. Sim. Então a gente vê assim, uma loucura assim, surreal, vinda da parte de Deus mesmo. Sim. Porque o evangelho é loucura. E você fala assim, existiu um ser que nos adotou, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas limitações. E mesmo nós o rejeitando. Justamente, né? Então, eu sou muito grata, assim, tipo, por existir um evangelho, na verdade, né? Por existir um Cristo. Todas as vezes que eu me prostro diante do Senhor, eu falo assim, Deus, obrigada, porque, tipo, eu não mereço, mas o Senhor me adotou, eu estou aqui e tal. Porque nós somos errantes, nós somos, né, éramos, né, pra estarmos condenados, mas Cristo veio e tirou a condenação de nós. Então, é muito forte, mano. Talvez você... Meu, é sério, mano. Esse bagulho é muito louco, velho, muito louco, porque vou entrar numa questão aqui, mas depois a gente volta pra essa outra questão. Sabe por quê? É porque, tipo assim, vocês sabem que quando eu falo, eu tenho que não dá certo. Ela limpa uma coisa com a Sim, outra e sai de... Sim, ela é a Daquele balaio. Vai Meu, segurando aí, pastor. Difícil é tudo. Não, Exatamente. mas vai dar certo, fica Vai, vendo. vai dar tudo certo. Tudo certo. Não, porque assim, ó,
Eu tenho um pai ainda, né? Mesmo vivo, eu falo. E meus filhos perderam um pai há 7 anos. E uma das coisas, na verdade, que trouxe conforto pra mim, é lógico que até meus filhos terem essa percepção, porque né, perderam na infância, agora estão na adolescência, tem um processo psicológico mais difícil. Mas assim, eu falei assim, quando eles tiveram essa perda, eu falei, velho, lascou. Eu falei, mano, vai ser difícil. E eu comecei muito a ter uma conversa com Deus e falar que o Senhor, na mente deles, porque o Senhor nos adotou, nós somos filhos dele. E meus filhos cresceram no berço evangélico e tal. E eu falei assim, que eles consigam ter essa percepção de que mesmo com a ausência do pai, existe um suporte maior. É lógico que não é físico, né? E nós humanos temos essa carência, essa necessidade de ter algo físico. Né? E eu orava muito, assim, e oro até hoje, para que meus filhos tenham essa percepção e que supra essa ausência. Então, o que eu quero dizer é que Deus, Jesus, né, por meio de Jesus nos adotou, e essa adoção, ela vai muito, muito longe, muito longe. Não somente nessa parte espiritual, mas também nessa parte terrena mesmo, sabe? Porque quantas pessoas não sofrem na questão que fala, mano, eu não tenho pai, velho. E tipo, de verdade, todas as vezes assim, que hoje, normalmente, anteriormente, quando nós estávamos na igreja, o pastor sempre ele usava os como que eu posso falar assim, os dias de pais e mãe sempre pegava baseado nisso. Eu tinha muito medo do pastor pregar baseado sobre isso por causa da ausência, né, do pai dos meus filhos, ele ia assimilar. E é uma coisa que comove muitas pessoas na questão de, tipo, mano, você foi abandonado. Às vezes você tem um pai, mas só que o pai te rejeita. E você falar que Cristo é o nosso pai, isso é um amor que transcende, qualquer coisa. Então, tipo assim, como que essa questão de Cristo nos adotar, ela consegue transcender, existe essa palavra? Existe. Existe. Claro que existe. Transcender. Você é louco, hein? Nunca mais eu falo isso. Em inúmeras questões da nossa vida, até nessa parte de ausência de pai natural, terreno, né? Pai terreno mesmo. Então, assim, na hora que eu tava falando, me veio isso aí. Não tem, tá. Faz sentido, fala aí, mano. Faz sentido. Então, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sim, não. Mas, mesmo assim, a gente tem sim esse cuidado de um pai, que no caso Deus, cuida de nós como um pai mesmo poderia cuidar. Às vezes muito mais, claro, né? Às vezes muito mais. Mas ainda assim, existe essa falta de muitas pessoas. Por exemplo, na minha célula teve esse assunto levantado e eu descobri ali, por na conversa, que muitas pessoas não tinham pai ou não tinham convivido com pai. Sim. Mas que elas também disseram que através do evangelho, através de entender a paternidade de Deus sobre elas entenderam que tipo, o que elas precisavam, hoje elas tinham em Deus. Então, essa satisfação que as pessoas buscam, nem um pai terreno vai dar. Por exemplo, eu sou o pai da Laura e eu tento de verdade ser o melhor pai, estar presente, brincar, fazer palhaçada com ela e tal. Eu tento aproveitar cada fase até o fim delas. Mas mesmo assim, quando ela tiver na sua sã consciência e descobrir a paternidade de Deus, a paternidade de Deus vai ser superior à minha. Isso é muito bom, na verdade. Isso é muito bom. Porque você tem um Deus que é tão grande, é criador de tudo. A Bíblia diz em Salmos que a terra é o escabelo dos seus pés. Significa que Deus está sentado num trono e ele é tão grande que a terra é o apoio dos seus pés. Então olha a magnitude desse Deus. E ao mesmo tempo esse Deus gigantesco olha para nós, criaturas minúsculas, né? Nanocriaturas, e cuida de nós muito próximo como um pai, ou muito superior a um pai. Então é uma questão complexa, mas é simples para quem teve encontro. Sim, justamente. Quem teve encontro consegue entender isso. Quem não teve encontro vai sempre ficar, mas isso, mas aquilo. E existe essa dúvida, não só nesse assunto, mas em vários. Mas o encontro com Deus, ele sana essas questões. Ele traz clareza, né? Ele traz clareza. Você começa Quando você falou nano... Cadeira, deixa quieto. Pastor, como que foi pro senhor, assim, essa fase de adoção? Quando que o senhor se sentiu adotado por Deus? Como foi? Eu passei
Uma das coisas que as pessoas não pregam muito hoje em dia é sobre o período que é o período de libertação de uma pessoa, né? Uhum. É a fase em que ela está... Sim. É o processo, né, de libertação. Todas as pessoas têm o seu processo. E quando eu falo isso, eu não estou falando de drogas ou de bebidas apenas. Porque quando a gente fala em libertação, a gente pensa já nessas coisas extremas. verdade. Tem pessoas que precisam se libertar do seu gênio, Pequenas né? coisas, né, Das às pequenas vezes. coisas, exatamente. Então, eu me senti adotado mesmo por Deus, filho mesmo, quando eu entendi que a realidade de Cristo, ou Cristo estava sendo maior em mim do que eu mesmo. Ou seja, eu estava mais conseguindo em alguns momentos me parecer com Cristo do que o Júlio se parecer com o Júlio. E quando nós entendemos que Paulo fala em Romanos 1 que todos pecaram e destituídos da glória de Deus, mas em Cristo nós somos restituídos, então você entende que quando você começa a entender esse processo de libertação, que você começa a passar por ele e começa a ser inserido na família de Deus, você entende, poxa, olha só o tanto de coisas que eu já passei, o tanto de coisas que eu não faço mais, olha a pessoa que eu estou me tornando, nossa, eu sou filho de Deus. Então meio que você cai em si. Né? Hoje a gente tem a internet que tem muitas informações, o que você pesquisar você vai achar. Mas a sensação de se sentir, ela não é a mesma de você saber, não é a mesma de você ler. Então é diferente de eu explicar aqui para uma pessoa que já está passando por esse processo e está assistindo a gente aqui. Ela está passando por um processo de libertação lá e talvez por esse processo ser árduo, ser longo, ser doído, ela acha que ela não é filha de Deus. Verdade. Mas aí é que tá, ela já é filha de Deus porque ela está aceitando Cristo e aceitando passar por esse processo para viver a realidade de Cristo na vida dela. Sim. Então, não é só quando você é um filho perfeitinho de Cristo, né? Jesus ele não quer você só quando está com um terno, uma Bíblia debaixo do braço, não é só esse formato que é o formato de ser adotado. A partir do momento que Cristo ele veio de encontro com você, teve um encontro, você se entregou, o processo está acontecendo? Está acontecendo. Mas você já é filho de Deus, adotado. Por quê? Porque você já sentiu o impacto do Evangelho na sua vida. E isso ele acontece ao decorrer do tempo. A caminhada vai andando e você percebe, nossa, olha só o tanto de coisa que eu não faço. Olha quem eu sou, olha quem eu estou me tornando. Olha o que Deus fez na minha vida. Aí você cai em si. Olha só, Jesus ele me adotou, agora eu sou filho de Deus. Porque anteriormente eu estava assim, eu estava assado, eu falava isso, eu fazia aquilo. Hoje eu já não consigo praticar essas mesmas coisas. Então você entende o processo de adoção. Isso que o pastor falou é muito interessante, gente. Tipo assim, quando fala de paternidade, de amor de Deus, é algo que me toca muito, porque eu vivi um processo bem difícil, assim, na minha fase de adolescência. E eu fiquei por muito tempo assim, pensando como o pastor Júlio falou. Como que eu vou ser filha de Deus se eu tenho tudo isso de errado que eu faço? Essa culpa, né? Essa culpa. E assim, eu vou compartilhar, porque talvez tenha alguém nos ouvindo, nos assistindo, que precise ouvir isso. Porque por muito tempo eu fiquei nessa prisão, sabe assim? Eu não posso ser filha de Deus porque eu já errei. Eu não posso ser filha de Deus porque eu já fiz isso de errado, então eu não sou aceita como filha. E durante muito tempo eu passei muito tempo pensando desse jeito, mesmo na igreja. Mesmo já tendo aceitado a Jesus, mas eu passei uma fase ainda assim, falando, será mesmo que eu sou filha de Deus? E assim, eu não tinha essa ideia de adoção, eu tinha só a ideia de filho mesmo. E aí eu ficava, será mesmo que eu sou filha de Deus? Mas não porque Deus não me criou, mas eu achava que justamente Deus queria os bons. Melhores. Sim, entendeu? Deus queria os melhores. E aí eu ficava nisso na minha cabeça, né? E eu tinha até muita vergonha de falar sobre as coisas que eu já fiz no passado. Porque eu tinha essa ideia de não ser aceita por Deus. Sim. Então eu tinha vergonha de expressar as coisas que eu fiz. Enfim, e aí depois de muitos aconselhamentos de pessoas próximas, eu falei, Érica, fala mais sobre o que você passou, porque o Senhor, Ele te aceita do jeito que você é. Todo o processo que você passou foi necessário. E esse tema mexeu muito comigo, tanto que na célula, quando eu fui compartilhar, eu falei, porque assim, gente, quando a gente fala de amor de Deus, é algo muito profundo. Isso é louco. É muito profundo, porque assim... Superior ao que a humanidade inteira. É muito superior ao que a gente consiga até explicar. Porque assim, talvez a nossa conversa hoje não seja o suficiente para conseguir te fazer entender o que é esse amor. É só você sentindo mesmo. E aí, enfim, eu me lembro que eu tive aqui na Batista mesmo, um encontro com Deus muito profundo. Assim, o pastor Jefferson pregando e, na verdade, quem pregou, eu acho que foi o pastor Herbert, que ele pregou sobre o peso do pecado. E aí, essa palavra mexeu muito comigo, porque eu falei, caramba, o peso do pecado. E aí eu comecei a pensar, fiz essa analogia que o senhor falou, de pensar em tudo que eu já vivi. Em tudo que eu já vivi. Aí eu falei, caramba, e mesmo assim Deus me amou com tudo isso que eu fiz. Não tem pra que eu não contar. Não tem por que eu não falar. E aí eu comecei a falar sobre as coisas que eu já fiz. Então assim, eu jogava muito baralho. Então era uma coisa que eu era, era o meu vício de
de adolescência. E é estranho, né? Porque eu era nova. Mas era meu vício. Eu jogava baralho, jogava valendo. Eu já roubei mercado. Então, assim, é algo que eu nunca contei. Mas eu hoje não tenho mais vergonha de falar. Sim. Então, eu já roubei mercado, já roubei dinheiro dos meus pais pra poder jogar. Então, assim, são coisas que, pra mim, me faziam indigna de ser aceita por Deus. E eu ainda me sinto indigna desse amor. Mas eu sinto que mesmo sendo indigna, Ele me ama. Exato. Então isso é muito profundo. Não é você entender que você é digno. Porque digno nós não somos. Na minha percepção, se eu estiver errado, o Senhor me corrija. Mas é entender que mesmo a nossa indignidade, o Senhor nos ama. E é interessante porque eu falei, eu vou, tá bom, vou contar, né? Já que tem que falar sobre os testemunhos, vou começar a contar. E isso, muitas vezes, tenta nos acusar. Sim, verdade. Então, muitas vezes, ainda bate na minha porta alguém falando, e aí, você não vai jogar mais baralho? E aí tem um mercadinho ali. E aí, e o mercado? E assim, pra Nossa. mim, eu sempre... Isso eu devia ter meus 15, 16 anos. E foi antes de entrar pra igreja e eu devia ter essa idade. E aí eu pensava que isso ia me acompanhar pro resto da vida. Porque a minha mãe falava, ó, a pessoa que mente uma vez, ninguém mais acredita nela. Não. Minha mãe sempre falou isso pra mim. Uma pessoa que rouba uma bolacha, ela é capaz de roubar um banco. Uma pessoa que rouba R$1, ela é capaz de roubar R$1.000. Então, isso sempre Fica tava no seu vivo. psicólogo. Ficou em mim. Aí eu falei, caramba, mano, sou ruim mesmo. E eu sempre pensava nisso, né? Sempre isso. E aí, assim, aos poucos, eu fui recuperando a confiança dos meus familiares, dos meus pais. Sabe assim? Então, quando você vê, você fala, meu, é só Deus que pode regenerar a vida do homem. Porque por mais que eu tentasse mostrar, eu não conseguiria. Mas Deus regenerou. Só pra finalizar, eu tava esses dias aí vindo do carro, eu falei, Deus, será mesmo que eu preciso? Porque eu sou difícil de entender as coisas. E eu falei, será mesmo, Deus, que eu tenho que ficar contando meus testemunhos? Sabe, que às vezes eu acho que não precisa, né, tal. E a gente tem esse receio, né, ainda mais quando a gente de repente tá numa liderança, a gente de repente tá ali numa posição mais vista, a gente tá com receio de contar algumas coisas, de como vai ser aceito depois disso, né? E eu vivi por muito tempo na Assembleia com esse pensamento. Se eu falar tudo que eu sou, as pessoas não vão me dar mais oportunidade de pregar, eu não vou mais reger o departamento da mocidade, eu não vou mais poder liderar os adolescentes. Então, por muito tempo, eu carreguei essa carga, sabe assim? Eu sei quem eu sou, mas eu não posso falar sobre quem eu fui. Porque se eu falar sobre quem eu fui, as pessoas vão julgar quem eu sou hoje. Então, eu vivia com essa carga. Não posso ser honesta. Beleza, aí eu falei nesse questionamento, tá mesmo e tal. E aí, no evangelismo, chegou um rapaz me traindo lá na minha célula, ele tá visitante, ele falou, eu acho muito legal seus testemunhos. E tem me tocado muito as coisas que você fala. Aí eu falei, obrigado, Jesus, porque eu senti que ali foi uma confirmação de Deus. Então, resumindo, gente, se você tem hoje vergonha de quem você é, mesmo você estando na igreja, porque eu estive na igreja com muitos anos com vergonha de quem eu fui. Entenda que o Senhor, Ele te adotou com todas as suas imperfeições. E mesmo que às vezes algumas pessoas te acusem, mas você não pode, mas você fez isso, você fez aquilo, o mais importante é que Deus te adotou sabendo de tudo isso. Sim, com certeza. Então isso é muito importante. E aí eu queria te fazer uma pergunta agora, pastor, que tá lá nas perguntas, e é uma que eu lembro. É possível nós sermos filhos de Deus e escravos do pecado ou do diabo ao mesmo tempo? Sua pergunta é muito boa e pertinente. Enquanto o senhor procura, eu vou complementar. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas de errado. E mesmo assim a gente tem a ideia de ser filho. Então nós justificamos isso para continuar fazendo as nossas coisas de errado. Não sei se vocês já fizeram isso, mas assim, tipo, eu salvo, tô nem aí. Ou então a gente fala assim, eu vou pro céu, embora eu não esteja na igreja, mas assim, eu não faço nada de errado. Um exemplo. Mas também não confessamos Cristo como nosso Senhor e não seguimos o que deveríamos seguir por Ele. Então, eu não faço mal pra ninguém. Exato. Ou ao contrário, eu faço mal, mas eu amo a Deus. Então eu sou filha de Deus porque foi Ele que me criou. É muito boa essa desculpa. Se fosse assim, tava ótimo. Nossa, muito bom. Para essa pergunta, a gente tem um texto de 1 João 3. 1 João capítulo 3, versículo 9. E esse versículo ele responde: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Então, essa pessoa imagine uma pessoa agora que está no lamaçal do pecado, da vida, de tudo que você imaginar. O cachorro está lambendo a boca dele lá, tá só Deus na causa. Deus pega essa pessoa, usa outras pessoas, trata, enfim, dá um banho, coloca uma roupa bonita, corta o cabelo, faz a barba, se for homem, se for mulher, coloca uma maquiagem, tá maravilhosa, certo? Essa pessoa com esse estereótipo físico agora, que você consegue enxergar,
não é o suficiente, não é sobre esse estereótipo que nós estamos falando. É sobre a realidade de vida dessa pessoa. E se uma pessoa ela foi salva, ela teve encontro com Jesus, não tem como essa pessoa viver na prática recorrente de pecado. É como água e óleo, a gente estava conversando, é como água e óleo, não se misturam. Não tem como eu falar, eu sou de Deus, eu prego o evangelho, eu sou uma pessoa exemplar, e quando eu estou no meu momento sozinho, eu estou no site XX lá, vendo pornografia. Ou eu passo alguém na rua, eu estou mexendo, ou eu vejo um dinheiro fácil, eu pego. Isso não é uma conduta de acordo com um verdadeiro cristão. Não casa, entendeu? Mas essas atitudes nos afastam da paternidade. Com certeza. É possível uma pessoa agir assim? Claro que é possível. A pessoa ela pode escolher se jogar num prédio se ela quiser. Ela pode agir assim. Só que não é uma conduta de uma pessoa que teve encontro com Jesus. Essa pessoa ela não entendeu o evangelho. Essa pessoa ela não foi impactada pelo poder do evangelho. Ou ela está num processo ainda de entender o evangelho. Porque uma pessoa que fala assim, olha, Érica, eu sou cristão, praticante, né, assíduo, jejuo, oro, só que se você, e outra, quer conhecer uma pessoa, conviva com ela. Essa é a realidade. Você quer conhecer um cristão, conviva com ele. Mas é bom conviver, porque você vai ver como que ele vai agir no momento que ele está nervoso. No momento que você está dirigindo do lado dele e alguém fecha ele, e ele vai reagir de acordo com aquela fechada, se vai sair um palavrão, no momento que ele está jogando bola e o cara derruba ele. Então é nessas coisas que você conhece um cristão. Né? Porque é muito simples. Pensa bem, não é muito fácil eu colocar um terno e pegar uma Bíblia e ir para a igreja? Lógico que é fácil. É muito simples isso. Só que a conduta é que vai mandar. Então essa ideia de que eu sou salvo, vou pecar, vou arrebentar aqui porque tá tudo bem. É uma ideia que aconteceu na igreja primitiva. Por isso que João escreve o Evangelho de João. Para mostrar que Jesus ele veio para quebrar isso. Os textos de João, do apóstolo João, são para quebrar essa doutrina. Que é o quê? Quanto mais você pecar, mais vai dar certo para você. Paulo também fala. Né? Não é para você pecar mais porque a graça vai ser superior. Não, isso não existe. Não é uma conduta padrão. Então você vê aqui já nos textos da Bíblia, você vê eles já combatendo essa ideia. De que teve uma ideia dos teólogos antigos, né, teólogos contra a palavra, que diziam o quê? Olha, se a graça de Deus está disponível, peque bastante que a graça vai ser grande. Tipo, só pega a parte que te interessa, né? Quer dizer, eu acho uma brecha na lei e quebra a lei. É o que eles faziam. Então eles ensinavam as pessoas, né? Então aí Paulo escreve, eu vou pecar para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Isso não tem como. Então, quando você vê uma conduta de uma pessoa, você identifica quem é essa pessoa. Não é pelo que ela se diz ser, é por como ela age. Você pega, por exemplo, Pedro, um apóstolo mesmo. Pedro é um dos fundadores do cristianismo, se a gente pode considerar isso de acordo com a Igreja Católica considera, né? E nós somos descendentes dos católicos, tudo bem? Então, por favor, nada de preconceito com os católicos. Né? Eu vejo, não tem como. Eu vejo as pessoas falando porque o católico, meu irmão, você é descendente do católico. Se eu vejo um católico fazendo assim, eu tenho que respeitá-lo. Parou, hein? Parou, por favor, né? Nós estamos adorando o mesmo Deus. Ai, pastor, mas tem diferença? Tem, como qualquer igreja evangélica. Só que nós somos irmãos dos católicos. Isso é importante a gente salientar. Porque há uma divisão, né? Tentando criar. Se a igreja católica considera Pedro o primeiro papa, né? Isso não tem provas disso. Mas quem era Pedro antes de ser considerado o primeiro papa? O cara santo. Olha Pedro. Pedro, ele estava pronto para brigar, cara. Sair na mão com as pessoas. Ele cortou a orelha do soldado Malco quando vieram para ele. E Jesus foi lá e consertou e falou, Pedro, quem vive pela espada morrerá. Quer dizer, ele nega Jesus. Olha a conduta de Pedro. Mas Pedro estava numa construção. Agora vê o Pedro, de Atos dos Apóstolos em diante. Ele entra na porta do templo e ele fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. Outra pessoa. Então você consegue identificar a conduta de uma pessoa que está num processo e a conduta de uma pessoa que nasceu em Cristo. Ela se transforma. Ela não é a mesma pessoa. Você nasce a nova criatura é verdade. Quando Jesus fala para Nicodemos em João, você precisa nascer de novo, Jesus não estava brincando. Jesus não estava sendo figurativo. Nicodemos, ele falou, peraí, nascer de novo? Como que eu entro no ventre do outro? Enfim, está confuso. Jesus falou, não, você precisa nascer da água, do Espírito. Jesus está falando de uma nova criatura existente nessa criatura que é hoje. Então é uma transformação. É a famosa metanoia no grego, que é a mudança de mente. Quando você conhece Jesus e é impactado pelo Evangelho, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. E você também não vai procurar brechas na lei. Você não vai procurar brechas na Bíblia para te favorecer.
justificar o seu erro, falar, não, eu sou assim porque é o meu jeito. Não, a Bíblia diz que nós nos tornamos nova criatura, então você tem que rever se você está dentro do crivo do que Jesus pede. A geração que a gente tem está tentando fugir do crivo, e o crivo é a palavra de Deus. As regras são da palavra de Deus. A doutrina tem sido esquecida. E quando eu falo doutrina, eu não estou falando de religiosidade, porque essas coisas, elas não têm nada a ver, mas hoje em dia elas são confundidas. A religiosidade é uma coisa, ela vem mais dos homens do que a doutrina. A doutrina é que os apóstolos criaram aqui na igreja primitiva e que é o exemplo para nós seguirmos hoje. Então hoje você tem uma tentativa de uma criação de uma nova doutrina. Essa questão de adoção, ela fala muito sobre aquela questão do arminianismo, o calvinismo, né? O cara que acredita que ele é salvo, que é essa ideia. Salvo para sempre. Deus, eu sou um eleito de Deus. Né? O arminiano, ele acredita diferente. Ele acredita, olha, a qualquer momento eu posso cair da graça. E agora, quem está certo? Bom, nem de Apolo, nem de Paulo. Eu sou de Cristo. Então eu fico com o que João escreveu. Todos aqueles que aceitam Jesus, ou professam, ou confessam o seu nome, são declarados filhos de Deus. Ponto. Então a gente já tem uma conclusão sobre essa ideia. E sobre o que você falou da acusação, é importante essa questão da acusação, porque muita gente, pasmem, a grande parte do público que vai na igreja regularmente, mas não se converte de verdade, porque eles seguram essa acusação como criam um bloqueio. Uma barreira, que nem você. Toda vez que você pensar, isso já aconteceu comigo. Mas quem é você? O que você já fez? Quem é que faz isso conosco? É o acusador, o inimigo. A ideia dele é essa. É de nos acusar. A ideia dele é de apontar e falar, você não é digno. É verdade, você está certo, eu não sou digno. Mas mesmo eu não sendo digno, ele me escolheu e ele me adotou. Ponto. Só que há uma dificuldade em quebrar essa barreira. E nós, sendo líderes, sendo pessoas que estão falando da palavra de Deus, o nosso desafio é falar de Cristo de uma forma que fique claro para essas pessoas que mesmo elas estão sendo acusadas, mas Cristo veio para dar liberdade. A libertação de Cristo veio para isso. Para tirar essas amarras. Muitas vezes não é as correntes físicas ou as algemas que estão prendendo as pessoas. É os bloqueios emocionais. É o que a mãe ou o pai que não criou, às vezes, que humilhava, falava, você é burro, não é? Você não pode fazer uma pergunta em público que alguém da sua sala de aula falou, nossa, olha, isso cria bloqueios na pessoa. Mas Jesus veio para quebrar tudo isso. E em Cristo você é uma nova criatura. Então, significa que você é livre agora. Significa que você tem um pai verdadeiramente, mesmo que você não tinha fisicamente. Significa que antes a acusação ela estava sobre você, agora ela não te pesa mais. Porque você entende que Deus ele lançou os pecados no mar do esquecimento. Isso é o suficiente para quem é cristão e que entende o Evangelho. Se a gente for pensando, né, com a nossa mente humana, porque, por exemplo, Jesus ele se sacrificou pelos nossos pecados e a partir daí ele deu essa oportunidade de adoção, certo? Foi a partir da crucificação de Jesus que nós fomos adotados. Sim. Só que ao mesmo tempo ele deu a decisão para a gente, né? Então, por exemplo, Jesus ele morreu, ele sacrificou, só que a decisão de ser adotado ou não ainda é nossa, se eu não estiver muito errado. Por quê? Porque ainda tem aquela questão de o aceitar Jesus, né? Porque Jesus ele se entregou, mas eu sou adotado por Jesus se assim eu querer, certo? De acordo com duas versões teológicas, a arminiana acredita que você tem o livre-arbítrio, né? E a calvinista acredita que você é predestinado. Então, a gente tem essas duas vertentes que são muito fortes. Não dá pra gente afirmar o que é o que, mas as duas têm base bíblica. A realidade é que o cara que é calvinista, ele acredita o seguinte: se você é eleito por Deus para ser salvo, independente do que você fizer, Deus vai te salvar. O arminiano ele acredita diferente, olha, se você, cara, pecar aqui e cair da graça, você perde essa salvação. Então tem essa ideia que permeia. E infelizmente as igrejas de alguma forma, elas não são claras, né, nas suas doutrinas, e elas não explicam isso. Pode ver que muita gente que deve estar assistindo talvez não tenha ouvido, ou se tem ouvido, nossa, é verdade, mas eu nunca entendi isso, porque é um assunto que não é detalhado, não é explorado. E é importante a gente entender. Você daria qual conselho? Porque assim, eu tenho a minha forma de pensar, né, a respeito desse assunto. Mas para aquelas pessoas que, por exemplo, isso é um bloqueio para ela, entendeu?
tipo, eu não sei se é isso ou se é aquilo, então eu não decido nada, entendeu? Porque pior do que uma decisão... Uma linha, né? Uma linha é você não tomar nenhuma, né? Você não tomar nenhuma, você fica ali em cima do muro, você não vai nem para um lado nem para o outro, e, né? Então, qual conselho que o senhor daria para quem está nessa situação de tipo, poxa, eu não sei exatamente o que é, então eu não vou tomar partido de nada? Para isso, Paulo tem um texto que está em Gálatas ainda, ó, Gálatas 3. Essa resposta ela está bem clara quando é a missão de Paulo. Paulo ele tem uma missão que Deus deu para ele, certo? Paulo era um apóstolo de Cristo, ele tem uma missão. E Gálatas 3:26 responde essa dúvida sua, talvez seja, e agora, eu sou eleito por Deus ou eu aceito Deus? Né? O que eu faço? Paulo fala isso aqui, ó. Gálatas 3:26, todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha que interessante o que ele fala agora. Lembrando, vamos frisar aqui, Paulo era um judeu fariseu, cumpridor da lei, exemplo, que antes de se converter matava cristão. Olha só, esse cara que escreveu isso. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Olha que lindo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, como que eu faço? Eu escolho um lado ou eu escolho um outro? Entenda que você é filho de Deus se você aceitar ser ou ter esse encontro com Jesus. Dessa forma, você não está dentro nem de uma teologia, nem dentro de outra. E você não ficou indeciso. Você tomou a sua decisão, que é importante. Né? Você entendeu que Cristo veio para me salvar. Eu preciso tomar uma atitude diante disso? Precisa tomar uma atitude diante disso. Até quem é eleito, né, tecnicamente eleito, né, que vai ser eleito, ele precisa ter um determinado momento da vida, ele vai precisar se posicionar. Essa eleição, eles dizem que é a eleição incondicional, que você vai ser levado automaticamente para isso, mas de alguma forma você não vai ser levado, vocês concordam comigo? Algum momento a pessoa vai ter uma mudança de vida para entrar nesse condicionamento. Para isso vai ter uma ação da nossa parte. Então, para que Cristo ele salve as nossas almas, deve ter uma ação da nossa parte. E Paulo ele iguala todo mundo aqui. Porque nessa época existia essa diferença, esses grupos. Já existia nessa época. E era muito forte. Porque o gentio que não era judeu, ele não era digno. E ponto. Digamos que eu sou gentio, você é judeu. Cara, eu não vou comer na mesma mesa que você, porque você não é meu irmão. Essa é a realidade mesmo. Só que Paulo vem quebrando isso com o evangelho. Não existe mais judeu e grego. Agora é todos um só. E por que ele fala da mulher? Porque a mulher também era separada da classe. A mulher não tinha valor nessa época aqui, nesse contexto. Ele fala nem mulher nem homem, quer dizer, nem aquele que é rejeitado, nem aquele que é... Não tem mais isso de importância. Todos para Jesus estão na mesma linha de raciocínio. Então existe sim uma ação, mas eu ainda dou o conselho para quem não se decidiu. Fique com a escritura. Não fique com teorias. A teoria ela pode te ajudar, mas ela também pode te bloquear. Fique com a escritura, entenda que se você se batizou em nome de Cristo, ou se você ainda não se batizou, é necessário essa ação para que você viva e seja adotado por Deus realmente. Tá, legal. Na verdade, só pra talvez alguém em casa seja lento que igual. Deixa eu só pegar minha colinha e fazer as perguntas? Dá. Não. O celular tá ali, só vai poder deixar essa aqui. Momentos técnicos, não pessoal. suportem, faz parte, Faz tá parte. tudo dentro. Assim, ó. Por meio de Cristo, como nosso amiguinho aqui falou, o companheiro aqui falou, nós fomos adotados, certo? Porque o Senhor nos escolheu adotar. Só que quando Jesus escolheu nos adotar, eu não existia, velho. Acredita? Eu não existia. Mas só que mesmo assim, ele me adotou, certo? Porque ele sabia da minha existência, né? Sim. Sabia. Isso já entra numa das teorias que a gente estava falando aqui, mas vamos continuar. Vamos na sua. Porque talvez a forma que você falou eu não consegui ainda ficar claro na minha mente, na verdade. Mas assim, ó, eu penso, pra mim, assim, lendo a Bíblia, na minha interpretação, vamos dizer assim, na minha forma de entender. Eu queria, vamos ver se eu consigo explicar. Aí Jesus me adotou, certo? Ali naquele ato e tal. Por que pra eu
verdadeiramente ser ou me sentir adotado, exige um certo princípio, sendo que ele me escolheu primeiro. Você entende? Conseguiu entender? Porque quando o Senhor fala, eu já, na minha visão, né, assim, superficialmente, eu já entendo que quando o Senhor estava falando, eu entendi que já entraria na parte de, não sei se nada a ver, mas enfim, é que veio na minha cabeça. Tipo, que veio tipo como se fosse pra salvação. Eu sei que a salvação não é por mérito, tal, no de Deus, tal. Mas eu não conseguia, assim, ser claro, porque, mano, se ele me escolheu primeiro, velho, ele sabia as minhas imperfeições. Ele sabia que ele me escolheu e eu ainda não tinha tido um encontro com ele. Ele me escolheu e eu ainda nem sei se eu queria ele. Você entende? Então, tipo assim, por que... Você entendeu, né? Eu entendi. E então, a sua fala é muito boa porque é o questionamento e é a afirmação de muitas pessoas, ateus, Sim. e pessoas que não se convertem ao evangelho porque eles têm essa ideia. Sim. Jesus me amou, Jesus me ama, antes de eu nascer, o propósito da cruz se cumpriu, antes de eu vir, então eu posso ser do jeito que eu quero, porque Jesus me amou, certo? Ou o amor dele é superior a tudo que eu sou, não é nem exatamente ser da forma que eu quero, é só ter essa certeza que eu sou filha dele, é a certeza que ser filha dele. Agora o processo de transformação, isso eu vou ter se eu verdadeiramente aceitar a Cristo, estar em Cristo, porque quando eu estou em Cristo, quando eu conheço a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso vai ser no meu processo de caminho com Cristo. Mas por quê? Porque assim, isso entra uma fala que eu poderia falar assim, para uma pessoa que não é cristã. Tipo assim, mano, você não é filho, velho. E daí? Você não é filho, você não resolveu seguir a Cristo, mano. Você poderia afirmar, você tá entendendo? Tem uma resposta bíblica para isso. Isso, tipo, aí talvez entre essa dúvida ou essa questão na mente das pessoas, tipo, com a nossa fala aqui. Se você não decidiu seguir a Jesus, você não é filho. Para isso, Paulo tem um texto em Romanos 8:16. Sim. É a resposta direta para essa pergunta e para essa dúvida das pessoas. Sim. Romanos 8:16 está escrito assim: o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sim. Bum! Quem dá a certeza? É o pastor da igreja? Não. É o obreiro? É o líder? Não. É nós aqui do Talking Cast que vamos delimitar que quem dá essa certeza é o próprio Espírito. Sim. Então, como a Erika estava falando do testemunho dela, como nós falamos aqui de vários assuntos relacionados às nossas vidas, em algum momento a gente teve a decisão e a gente não tinha certeza, correto? Sim. Porque tem muita gente que tem a decisão e não tem a certeza. Ou tem a certeza, não tô, sei lá, tá invertido, às vezes tá bagunçado. Sim. Porque a gente recebe essas críticas, essas conversas das pessoas. E a Bíblia diz, Paulo diz que o Espírito Santo ele testifica para essas pessoas que nós somos. Então, é algo que é testificado nos nossos corações individualmente. É por isso que quando Paulo fala que nós não temos mais judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, Paulo ele quer dizer o seguinte: eu, mesmo sendo fariseu, mesmo sendo apóstolo de Cristo, eu não posso apontar o dedo e falar você é, você não é, você entra, você sai, porque não cabe a nós fazer isso, né? Nós não fomos chamados por Deus para separar os grupos. Quem vai fazer isso é Cristo no dia do julgamento final. Ele vai julgar todos por igual e ele vai separar o joio do trigo. Sim. Então quem testifica para nós? Porque você concorda? Eu concordo com a sua afirmação. Sim. É vago. É vago, é vago. Como que a gente delimita quem é e quem não é? Aí Paulo fala, o Espírito testifica ao nosso que somos filhos de Deus. Então se nós somos filhos realmente de Deus, que nem você falou, passa por um processo, tá entrando, tá se adequando, tá vivendo, como que agora eu sei? O Espírito Santo ele testifica para nós. Por exemplo, antes do processo da minha conversão, eu tinha uma aparência física, eu tinha uma realidade que eu vivia, que aos poucos isso foi sendo mudado. Ao ponto que eu me olhava no espelho, isso pode ter acontecido com alguém, com vocês. Sim. Eu já não me via da mesma forma que eu era antes ou que eu sempre fui. Então agora eu me olhava no espelho e eu falava, meu, tem alguma coisa errada, eu preciso mudar. Não foi ninguém que me falou. Porque o Espírito ele testifica, nossa cara, talvez essa roupa não tá tão legal.
nesse decote aqui, no caso das mulheres, cara, esse cabelo, sabe, isso, o Espírito ele vai guiando você. Por isso que Jesus ele clamou ao Pai para enviar o Espírito, porque ele é o nosso auxiliador na nossa jornada terrena, certo? Então Jesus veio pessoalmente em carne e osso, fez a sua missão, foi embora, mas se ele fosse embora e não mandasse ninguém, a gente talvez ficaria no período interbíblico que aconteceu no Antigo Testamento para o Novo. Não tinha profeta, não tinha manifestação, não tinha glória, não tinha nada. Só que aí Jesus falou, eu vou, mas eu enviarei o Consolador, aquele que vai ajudar vocês e etc. A gente pode até fazer um paralelo para nossa vida, que é como se o Espírito Santo ele fosse alguém que está nos educando, né? Porque se a gente pegar os nossos pais, ou até mesmo, poxa, fui adotado por uma família, tem um processo de aprendizado, né? Então os pais vão falar, ó, age dessa forma, faz desse jeito, não fala isso, não faz os costumes, vai colocando ali naquela criança os costumes da família, os princípios, né? Então a gente pode pegar, o Espírito Santo é a mesma coisa na nossa vida, né? Sim. A gente vem de uma forma, né? A gente é adotado, aceitamos a Jesus e aos poucos ele começa a nos educar de novo, né? Como se fosse isso. Exatamente. Eu tenho uma pergunta, pastor, em relação a isso que o Alexandre e a Ilana falou e que o senhor falou também. Eu acho que é muito importante a questão da gente entender que o Senhor lhe ama todos igual. Justamente. Né? Porque assim, por exemplo, um filho por adoção ou um filho que teve naturalmente. Eu creio que os pais, eles amam da mesma forma. Sim. E existe, tá tendo as perguntas aí, existe um risco, que eu queria que o senhor respondesse, de nós acharmos que somos dignos dessa adoção. Porque assim, chega um determinado ponto, pegando o que a Ilana falou, que a gente pode falar, eu sou digno porque eu fui adotado por Deus, porque eu escolhi seguir um caminho com Jesus, um exemplo. E aí você pega essas pessoas que não aceitaram seguir um caminho com Jesus e nós podemos muitas vezes colocar elas como indignas. Sim. E aí falar, você não é digna porque você não segue, mas eu sou digno porque eu sirvo. E aí eu queria que o senhor respondesse qual é o perigo de nós começarmos a se achar dignos desse amor. O perigo que existe, e ele é bem real mesmo para nós, na nossa realidade cristã, de nós querermos agir de acordo com a lei, que é o que os judeus faziam. Ah, certo. Entra no que o judeu fazia. Com os gentios, né? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque se agora eu vivo numa liberdade com Cristo, que, vamos deixar bem claro, liberdade com Cristo não é libertinagem, tá bom? A gente precisa deixar isso claro. Porque a liberdade é a libertação de uma prisão. Qual era a prisão? A realidade do pecado que nós vivíamos. Beleza. Agora em Cristo eu tenho plenitude de vida. Maravilha. Mas como que é capaz isso acontecer? Já que agora eu sou cristão, eu sou de Cristo, então eu sou o cara, né? Eu sou a mulher, eu sou o tal. Peraí. Se você estiver achando isso, pensando assim, você está se justificando pela lei. Mas só que aí Paulo também escreve outro texto em Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça. Todos são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No final do versículo é maravilhoso. Olha que lindo. Paulo é fariseu. Não por obras, para que ninguém se glorie. Sim. Porque chega um momento que agora, como eu sou cristão, as obras que eu pratico são boas, então eu sou um cristão bom. Sim, entra a religiosidade. Religiosidade. Aí entra a questão da lei, porque eu cumpro a lei de Cristo agora. Ah, não é a lei de Moisés? Tudo bem, mas a lei de Cristo eu cumpro ela, eu sou exclusivinho, eu sou muito bom, eu sou uma bolacha, né, separada do pacote. Não. Tem alguma dica, pastor, que o senhor possa dar pra gente, por exemplo, pra não cometer essas falhas? Porque assim, gente, eu acho que é normal, natural, muitas vezes a gente julga. Sim. A gente já foi algo, a gente já esteve ali, mas naturalmente, quando a gente vê uma situação, a gente julga. Sim. E a primeira coisa que a gente faz, sabe? E o pastor, ele até exemplificou quando ele colocou fotos de pessoas do passado. Sim. Então ele colocou ali uma pessoa que roubava, que se drogava, e ele foi mostrando que Cristo nos adotou com tudo isso. Mas, e ele perguntou, você adotaria uma pessoa assim? E a resposta claramente seria não, né, gente? Sim. Então, assim, naturalmente a gente julga e se o senhor puder dar um conselho, talvez, sei lá, olhar para o nosso pecado e falar, você também não é digno.
Entendeu? Tipo, porque às vezes a gente se enche um pouco, sabe? Sim. Não sempre, mas eu sei que às vezes a gente fala, não, aqui não é pra mim, que eu vou. Não tá no meu nível, não tá no meu nível. Isso aqui não é pra mim, isso aqui já não faço mais. Verdade. E julga. Como que essa pessoa pode falar isso? Sendo que a gente já fez isso. Verdade. Ou corre o risco de fazer novamente. Exato, entendeu? Se colocar no lugar, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, num lugar talvez de exclusividade e tal, e é necessário às vezes a gente ser derrubado de A novo. dica é a que você já falou. É lembrar do seu testemunho de quem você era antes de ser o que você é hoje. E eu faço isso, esse exercício eu faço. E a gente precisa, os cristãos precisam fazer O que isso. acontece às vezes a gente achar que pode alguma coisa, né? A gente fala, meu, tá tudo bem, eu sou cristão, sou filho de Deus, Isso, eu pastor posso. acabou de ler também que é uma dica também que é um dom de Deus, não é nosso mérito. Sim. Então, se a Isso gente é claro, né? na Isso gente. tem que ser muito claro. E todas as vezes que a nossa humanidade, né, nós somos tendenciosos, eu acho que muito mais ao erro do que, né, fazer coisas boas, mas se a gente trazer a memória isso e falar, mano, não é meu, velho. Não tem Quando nada. a gente Não é entende. sobre mim. Não tem nada a ver. Exatamente. Entendeu? Não é sobre mim, não tem nada a ver. Se hoje eu tô assim, foi um dom de Deus, é por causa da graça de Cristo. Por isso que eu estou assim hoje. Essa graça será alcançada pela outra vida que talvez esteja numa situação a qual... Então, assim, nós somos tendenciosos mesmo em já... A gente já esquece falar, de a onde gente Deus nos esquece. tirou. Mas A gente esquece. mas é bom a gente sempre Relembrar. relembrar, né, exercitar a nossa mente, porque a nossa mente ela é esquecida mesmo. A gente precisa entender que, como o Paulo disse aqui, a graça é um dom. É um dom. Qual é o efeito deste dom? É nos dar o direito de receber a vida eterna. Então, Deus, ele através de Cristo Jesus, ele entregou um dom para você, para nós. Ele entregou um dom, certo? E esse dom, ele é um presente de Deus. Então, presente você escolhe? Não. Geralmente Geralmente não. Geralmente você não escolhe. Não. Tirando alguns casais que combinam, né? Casa, você me dá isso, eu te dou aquilo. Mas com Deus não tem escolha. E é um presente que também quem vai dar, a pessoa que vai dar é quem escolhe. É outro ponto que você tem que pensar. Peraí, meu irmão não é digno porque ele faz tal coisa, porque ele mente, porque ele fala um palavrão, mas quem era eu antes de me tornar quem eu sou? Nossa, também falei palavrão um dia, já menti um dia. Você começa a entender que você não está num patamar superior. Eu gosto de frisar muito, vocês que já viram pregações minhas, que nós somos todos iguais. Eu friso muito isso para todo mundo. O pessoal da minha célula, quem eu discipulo, nós somos realmente todos iguais. Sabe por quê? Porque não é porque eu sou pastor, a Ilana é obreira, que nós não vamos precisar dos outros. Nós vamos precisar. Tiago 5 diz, orem uns pelos outros e confessem os pecados uns aos outros. Ele não falou assim, ó, os líderes fazem isso aqui, os irmãozinhos. Não, ele falou os outros, um ao outro. Então significa que às vezes eu preciso de um conselho do Alexandre, e mesmo sendo pastor, ele não tendo cargo eclesiástico, mas Deus vai usar ele, porque o Espírito de Deus está nele. E essa ideia, quando a gente quebra isso para fora da igreja. Então eu entendo que a pessoa que não é cristã ainda, que convive comigo no trabalho, fala palavrão, bebe, faz um monte de coisa errada, ela é tão passível de ser salva quanto eu, ou tão passível eu de errar quanto ela. Então eu me igualo a ela. Então qual que é a diferença? Pastor Júlio, é tudo igual? Não, não é tudo igual. Jesus deu um exemplo lá naquela parábola que ele fala que 2 construtores construíram uma casa. Um sobre a rocha, um sobre a areia. Nós estamos tentando ou trabalhando para construir nossa casa sobre a rocha. Por que o pastor Júlio falou tentando? Deixa eu te explicar uma coisa. Até o final da sua vida, você vai estar em processo de evolução com Cristo. Ninguém finaliza esse processo e chega ao final, o aperfeiçoamento é no céu. Então por isso que eu falei tentando de verdade. Para não deixar os, né? Enfim. Essa pessoa talvez, ela tá aprofundando a casa dela, a vida dela na areia. E quando vier a tempestade, que no texto vem para as duas pessoas, quem está firmado na rocha fica, quem está na areia cai. Então essa é a realidade do Evangelho. Não é para apontar, nossa, Ale, sua casa está construindo na rocha, a minha está na areia, eu sou melhor, sou mais esperto, terminei mais rápido. Não é para isso. É para nós entendermos que nós temos uma base que é Cristo hoje. Então quer dizer que no momento que eu estou precisando, eu não preciso ficar ligando desesperadamente para pessoas. Eu posso entrar no meu quarto e falar com Cristo, que Ele vai me ouvir, Ele vai me aconselhar, Ele vai me ajudar. Então você começa a ter um sentido novo. Mas isso não te torna uma pessoa melhor. Na verdade, isso te traz uma realidade que você não é digno. E não é pela graça, não é por obras, para que ninguém se glorie, foi o que Paulo disse. E Paulo era fariseu. Paulo praticava coisas para receber glória e ser justificado pelo que fazia.
Então aquela ideia de eu não faço mal pra ninguém e dou uma cesta básica no final e tá tudo certo, não é bem por aí que funciona. Porque não é por obras, né? Não é por obras. Então se você não fala palavrão, não bate ninguém e não rouba e dá cesta básica no final de ano, mas não confessou Jesus, eu sinto muito em lhe dizer que você não foi adotado por Deus. Isso é uma verdade que também não pregam. Porque é duro falar isso, sim ou não? Sim. É duro. E como que você, pastor, acabou de falar que eu não posso afirmar, mas agora o senhor está afirmando? Porque eu estou julgando segundo a reta justiça, que nem João fala. E a reta justiça é isso aqui, não é isso aqui. Não é a minha justiça que é a reta, é a palavra de Deus que é a reta. Porque da mesma forma que eu estou aconselhando uma pessoa a se converter a Cristo, Cristo está me usando para lembrar quem eu sou e também me manter no caminho firme com Cristo. Então ela corta para os dois lados, é uma espada de dois gumes. Então é isso que eu preciso entender. Poxa, meu irmão está no pecado, meu irmão está na droga, meu irmão está na bebida, está na prostituição. Vou orar para que Deus salve. Eu não vou falar, você é um drogado, você é um bêbado, nunca. Mulheres, né, não façam isso com o marido, com o filho. Né? Marido, não façam isso com sua esposa, porque quando você faz isso, você quebra a chance de Cristo alcançar, porque você cria um bloqueio. Quando você ora para essa pessoa e cuida dela, você faz que nem aquele homem que pegou na beira do caminho lá, um samaritano que pegou um judeu e cuidou. Ele não olhou para quem ele era, ele só cuidou. E dessa forma, a palavra de Deus se cumpre. O alcance de Deus alcança sobre essa pessoa. E quando fala que nós somos adotados por Deus, acho que a gente tem que ficar bem claro na nossa mente que em momento nenhum ele nos rejeita, né? Em momento nenhum ele vai nos rejeitar. E às vezes as nossas comparações, eu ia até falar para Érica, perguntar para Érica, nesse seu período... Revelações bombásticas. Não, é porque assim, às vezes a gente ouve falas que talvez naquele momento a gente não conseguiu assimilar que aquilo prejudicou. Entendeu? Eu não sei se no caso da Érica, mas quando ela estava falando, eu falei assim, quantas falas, quantas comparações a gente faz com as pessoas. A Érica falou que no momento que ela estava vivendo, né, ela estava no cristianismo, ela estava na igreja, ela não estava longe, ela estava dentro de casa. Sim. Né? Junto da família. Junto da família, ela estava dentro de casa. E será que naquele momento não houve falas, não houve comparações, né, de pessoas? Porque assim, quando você fala adotado, o legítimo vai falar assim, mano, mas você é adotado, velho. É isso mesmo. Isso que a Ilana falou, Ilana, te respondendo, tinha sim muitas falas, inclusive até hoje, poucas falas, mas eu ainda ouço. Sim. Em relação a, e aí vai jogar baralho não, tal, eu ainda ouço essas coisas. Mas assim, na época, tinha filhos legítimos que me conheciam no mundo. Sim. E quando eu entrei pra igreja, eles já me conheciam. Sim. Então eles já sabiam de onde eu vim. Esses não tinha como você esconder. Esse não tinha como esconder. Esse não tinha como esconder. Sim. Eu não abria para as outras pessoas. Sim. Como eu disse, porque eu tinha vergonha. Eu tinha muito medo, enfim. Então eu não abria. Apesar de já ter deixado esses pecados, mas eu não tinha coragem de falar. Sim. Só que eu escutava direto. Como eu te falei. E assim, isso me atingia muito. Sim. E me fazia ter essa incerteza da paternidade de Deus. Por muitas vezes. Então assim, isso já fica até como alerta para nós cristãos. Justamente. Que às vezes, na verdade o pastor Jefferson ele sempre fala isso, que a igreja não é de gente boa. Sim. E quando ele fala isso, eu falo, caramba, é verdade. De ex. E eu sempre ouvi que a igreja era de gente boa. Sim. Eu sempre ouvi que a igreja era para os santos. Eu sempre ouvi que a igreja era para os escolhidos de Deus. E aí, por isso que eu não me sentia ali, dentro do lugar. Porque eu sabia que eu não era. Eu falava, eu não sou santa. Eu não sou digna. Eu não tenho que estar aqui. Sim. Então, o tempo inteiro eu estava num lugar, mas ao mesmo tempo eu não me sentia parte daquilo por não me sentir santificada para aquilo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que parar com as comparações. Sim, né? muito. Seja interno, dentro de cada religião, né? Seja ela interna ou externa, Sim. né? Porque a gente julga muito mesmo, a gente Muito, faz muito. muitas comparações. Acha que Cristo somos nós, mas como você falou, o amor de Deus ele nos constrange, ele alcança uma maneira humanamente inalcançável. Sim. Né? Humanamente impossível amar o Alexandre se ele falar qualquer coisa. Né? Você viu? Eu fico calado. Por isso que talvez a Ilana... Eu tenho só mais uma pergunta. Eu tenho pra fazer, baseado nisso aí que a Ilana falou. Eu me sentia adotada, na verdade tem duas perguntas pra fazer em Mas relação você é a esse tema. adotada da sua família? Não, na minha família não, mas por eu sou. Você viu a resposta teológica? Segura! Tá aprendendo. Tá aprendendo. Eu tenho duas dúvidas em relação a isso. Duas? A primeira é sobre a nossa filiação. Por exemplo,
Eu me sentia adotada por Deus muitas vezes quando eu lia a Bíblia. Não por palavras de pregação, mas eu me sentia mais adotada quando eu lia a palavra mesmo, no geral. Aí eu falava, nossa, que legal, sou filha de Deus, tal. Só que aí, por alguns momentos, eu não me sentia mais filha de Deus. Por esses fatores, de se sentir acusada e tudo mais. E eu não tinha essa inteligência ou até essa sabedoria de conseguir linkar isso ao inimigo. Então, por exemplo, o inimigo é o acusador da minha alma e ele está tentando me oprimir de alguma forma para que eu saia, para que eu aceite aquilo que eu fui denominada que era ser filha do pecado. Essa é a missão. Essa é a missão, só que eu não tinha ali uma capacidade de entender isso. E por muito tempo eu vivi nessa. Filha de Deus, não filha de Deus, filha de Deus, não filha de Deus, sou e não sou, aceito, não aceito, enfim. E aí eu queria te perguntar se isso realmente acontece nas nossas vidas, segundo o Senhor, segundo a Bíblia, se nós podemos perder essa filiação. E aí eu não estou falando sobre uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Eu estou falando em relação ao que nós sentimos. Então, por exemplo, eu posso me sentir adotada hoje, por alguns fatores, e amanhã não. E se isso acontece, como fazer para não acontecer mais? Sabe? Como não ter essa oscilação na nossa vida cristã. Entendi. Na verdade, a sua pergunta é uma realidade minha também, uma realidade, eu acredito, dos meus irmãos. E de Você todos... não é anormal. Isso não é uma coisa exclusiva, né? O que você está falando eu gostei da sua afirmação de sentir. A gente tem que trabalhar esse sentir. Isso a gente não pode deixar passar. Por quê? Porque vocês já foram pro culto uma vez, que vocês não sentiram nada, que a palavra não foi pra vocês, e que vocês falaram assim, esse culto aí, sei lá, já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo. Né? A gente tem essa ideia de que a gente tem que ir pro culto e tem que sentir. Se não sentir, Deus não tá lá. Exato. Não, hoje Deus não visitou aqui. Ele tá ocupado. Estranho. Ele foi na vizinha, ele não veio aqui. Ele não tem onipresença mais, né? A gente tem essa ideia. Mas por que a gente tem essa ideia? Porque nós somos seres humanos, carne e osso. A gente tem sentimentos, a gente tem sensações. E as sensações nos guiam em alguns momentos. Quando a esposa do Alexandre está cozinhando e aquela cheia de comida, o que acontece? O cérebro dele está com fome. Ele nem estava pensando em comida. Porque nós somos guiados também por sensações. Sim. Quando se trata de religiosidade, cristianismo, vida espiritual, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque o coração do homem, como a Escritura diz, é o quê? É enganoso. E quando ela fala de coração, ela está falando de pensamento, sentimento e vontades. Então, se a Bíblia diz que o coração é enganoso, eu entendo que eu não posso me basear e não posso ser guiado por ele 100%. Então, eu tenho que, um ponto de alerta, um ponto de atenção aqui. Quando nós não estamos nos sentindo filhos de Deus e por algum motivo estamos sentindo aquele dia de opressão e lembrando, o inimigo, isso acontece conosco. Essa é uma das lutas que nós temos que batalhar diariamente. Esse é o exercício da fé. Por isso que o cristão verdadeiro ele tem que se manter em comunhão diária com Deus. Não é orar só quando acorda ou só quando dorme. Não é abaixar a cabeça e fazer assim, obrigado pelo arroz e feijão. Somente. É você ter esse exercício constante, porque o inimigo ele está o tempo todo jogando dardos inflamados. E se esses dardos pegam em nós, nós somos atingidos e ficamos machucados e feridos. Só que a prática recorrente dessa espiritualidade, ela nos faz entender que, mesmo quando eu não sinto, Romanos 8,16, o próprio Espírito testifica ao meu Espírito que eu sou filho de Deus. Então, no dia que eu acordo, naquele dia, o pessoal fala da bad, né? O dia da bad. Nossa, dia mal, tal. O dia mal existe para todos, tudo bem? Isso é realidade. Só que mesmo diante de um dia mal, a certeza que somos salvos, ela não pode mudar. Ainda que os ataques estejam tentando transformar essa certeza numa incerteza. Tentando transformar essa verdade numa inverdade. O inimigo vai tentar trabalhar com você e comigo na onde nós fomos tentados, na onde para nós dói mais. Ele não vai tentar nos derrubar se nós somos fortes numa determinada posição. Ele vai esperar uma fraqueza nossa para vir bater. Então por isso que a prática recorrente, jejum, oração, leitura bíblica, as pessoas têm a ideia de que orar só dentro do quarto. Você deve orar só dentro do quarto. Mas ore enquanto você está dirigindo. Ore enquanto você está cozinhando. A mulher está fazendo a faxina, o homem está fazendo a faxina, porque o homem também tem que fazer faxina, viu? Deixar claro isso aqui. Só para alinhar. O homem está fazendo faxina, a mulher... faxina? Opa, claro, pergunta para minha esposa, digníssima. Opa, lavo louça. Não dá ideia não, pastor. Isso.
Vamos conversar com a Letícia. Quando o homem ou a mulher está fazendo seus afazeres diários, ele tem que entender que a oração ela é incansavelmente, incessante. Ela não para. Mas como que faz, pastor, então? Porque eu estou trabalhando lá nas vendas ou eu estou trabalhando na rua, eu parar aqui, peraí. Não sei. Não. É aqui, você está no ônibus, Senhor, me ajuda para que o dia hoje seja uma bênção. Senhor, hoje é quinta, Senhor, hoje é terça, tem célula, me ajuda para que a célula seja uma bênção, Senhor, leva as pessoas que precisam. Você está o tempo todo falando em conexão com Deus. De uma forma e de outra, você está sendo cercado pela presença de Deus, sendo coberto. Então os ataques do inimigo, logo eles não te alcançam mais. Porque agora tem uma posição, uma sobreposição em volta de você. Te protege. Mas o problema é quando a pessoa recebe uma palavra, uma profecia, ela sai da igreja, ela sai da Bíblia, da leitura dela, e aí ela vem e bate de frente com uma decepção. Aí aquele ápice cai lá para baixo. Então, e nós somos assim. Mas para vencer isso, é uma prática recorrente de conexão com Deus. Nós vencemos isso nos esforçando para estar perto de Deus. E eu já passei por muito disso, ainda passo às vezes, mas toda vez que eu estou passando, opa, esse diazinho está querendo começar mal, só um minuto. Pego minha Bíblia, só um minuto, coloco meu fone de ouvido, só um minuto, Senhor, estou aqui, ó, tá começando, me ajuda, pronto. Parece que é uma mágica, mágica cristã, não é uma mágica. A presença de Deus, ela vem e te envolve, e todas as trevas, elas não conseguem ficar sobre a luz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós estamos chegando aqui no momento final, tá muito bom a conversa, mas eu acho que a gente deve frisar e deixar claro que, independente da sua situação, independente da circunstância a qual você está, Cristo te ama, velho. E te ama muito, muito. Por isso que Deus deu seu único filho para que morresse por mim e por você. Né? Talvez você está se sentindo rejeitado, talvez você não se sinta amado, talvez você precisa de alguém. Estamos aqui para dizer que existe um ser, existe alguém, né, que pode suprir as suas necessidades, né, que seja inalcançável para possibilidades humanas. Eu acho que, independente de qualquer questão, independente do que você pensa, Cristo está aí. Cristo está aí para te libertar, para te levar ao caminho de salvação. Deus tem um plano muito maior sobre nossas vidas. Sobre a minha, que sou pecadora, sobre a sua, sobre a dos meus amigos aqui, que é o plano de salvação. Então, independente de como esteja a sua vida, se está difícil, se está doendo, existe uma luz no fim do túnel. Existe um caminho a prosseguir e um caminho onde te levará a lugares inimagináveis. E o Pai te adotou, então receba Ele, tá? Que você possa receber a Cristo como seu Salvador, como único e suficiente Salvador, não em denominações, mas Cristo é a libertação para a sua vida. Então nós queremos agradecer aqui o pastor Júlio, Eu que agradeço. né, por compartilhar aqui a sua sabedoria aqui com a gente. É muito bom, muito bom, muito bom. E nos nossos quadros, a gente sempre vai tentar trazer, né? Eu ia falar pastor, olha, eu tô profetizando! Receba! Não faça de mim esse A gente sempre vai estar trazendo aí pessoas para tornar a nossa conversa um pouco mais dinâmica, mais interessante. É muito bom ter raciocínios, linhas de pensamento diferentes, né? Porque, como o pastor falou assim, é calvinista, é arminiana, tal, mas a melhor é Cristo. A palavra e já era. Mas é isso, gente. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo. A Letícia que tá em casa, mas você não é Letícia, você é Érica. Eu sou Érica. Eu pareço a Letícia, mas eu não sou. Parece, mas Gente, não é. a Érica não é a Letícia. Eu sou a Érica, eu não canto. Não é irmã da Letícia. Não sou irmã da Letícia. É sua irmã em Cristo. Porque meu pai adotou ela. Isso mesmo. Ai, Jesus. Agradecer os nossos amiguinhos aqui dos bastidores também, né? Que é a Ada. Estão aqui, porque sem eles, vocês não estariam assistindo. Mas Deus abençoe. Eu só quero falar aqui que eu não falei no começo, né? Que nós somos da Igreja Batista aí trabalhando Paulistano. Menina, não esquece Mano, verdade. Você acredita? Mas estou falando agora, nós estamos da Igreja Batista Renovada do Paulistano. Aqui você vai encontrar ex. Isso é verdade. Mas não é ex ou namorado não, se liguem. Pode ser que encontre, né? Um ex, Mas ele já está talvez. liberto, em nome de Jesus, seja ele qual for. Mas nós somos uma igreja disposta a recebê-los. Talvez você está aí assistindo aí esse talk, nessa conversa, esse diálogo aqui.
e talvez você ainda não encontrou uma denominação. Nós estamos aqui para recebê-los, venham aqui fazer uma visita aqui pra gente. Nós estamos localizados aqui na Brasilândia, tá bom? São Paulo, Jardim Paulistano. Então acessa aí, o Google vai te mostrar, tá? Então segue lá nas redes sociais. Nós estamos lá com nossas redes sociais no Instagram, no Talkincast. Então segue lá, curte lá. YouTube aqui também. O YouTube, na verdade, é o YouTube da nossa igreja, tá? É o YouTube da nossa igreja, a gente faz essas gravações lá no YouTube da nossa igreja. Então, segue, se inscreve, curte, comenta, fala aí se você tá gostando, se você não tá, porque aqui a gente tá aberto às suas opiniões. Sugestões, né? A gente tem que fazer isso porque você é o nosso público, não é verdade? Então, curte, comenta, compartilha, envia pro seu amigo aí que tá se sentindo... Ai, eu não tenho pai, mas o pai... Hoje nós deixamos claro isso aí pra você, tá bom? Então, é isso. Fala mais alguma coisinha? Vai falar mais... Só dos patrocinadores. Sim. Né? Rapidinho, gente, queremos agradecer aí todos os patrocinadores, tá bom? Nós agora estamos trabalhando aí, já colocamos umas coisas aí para melhorar a acústica da sala para vocês e também para todo mundo que está nos assistindo. Sim. E é isso, às vezes a gente não fala o nome do patrocinador, mas está na descrição, se você puder seguir eles no Instagram, abençoar a vida deles como eles estão abençoando a nossa. E você que tem o desejo de abençoar essa obra, que está vendo aqui acontecer e fala, precisa disso, precisa daquilo, quiser e puder nos ajudar, nós seremos eternamente gratos, tá bom? Deus abençoe. E é isso, gente. A gente não pode encerrar esse quadro sem antes falar o nosso propósito, que aqui a gente já tá treinadíssimo. Certo. Porque eu vou contar até 3 e nós vamos falar. Pra ter ordem e decência. Vambora. 1, 2, 3, que é amar a Deus, amar o próximo e ser